todo mundo influencia. Sempre. A todo momento. Eu recebo muito mais amor do que hate. Nós somos iguais nas nossas diferenças. A gente não é ensinado a pensar com a nossa própria cabeça. Porque antes a pessoa olha pra mim, ela me vê como uma pessoa gorda, ela me vê como uma pessoa doente. As pessoas já falaram que eu ia morrer ao vivo, gente que nunca me viu na cara. Oferecimento: Dove é diferente. Não danifica a pele como sabonetes comuns. Comprove. Oi, gente! O Pode Sempre tá no ar, o podcast da Pague Menos que foca aí na saúde dos famosos. E olha só, gente, hoje a nossa convidada é de São Paulo, é apresentadora, criadora de conteúdo, consultora de diversidade e inclusão e palestrante. É preta, gorda, trans, bigênero e ama dar voz a todas as minorias. Só no Instagram, gente, ela é seguida por mais de 230 mil pessoas que buscam aí pautas de gordoativismo, empoderamento de pessoas negras e luta contra a discriminação da população LGBTQIAP+. Então, vamos recebê-la, Bielo! Hello! Olá, bem-vinda! Obrigada! Já chegou chegando toda de brilho? Uma coisinha, né? Sempre básica. Bem básica, né? eu achei. Um skincare, assim, pra dar um glow e acabou. Um hidratante Amo. labial e cheguei. Adorei. Daqui a pouco a gente vai falar bastante de beleza, tá? Você é daqui de São Paulo mesmo? São Paulo, capital? Sou daqui. Eu moro Não. aqui em São Paulo, capital, mas Tá. eu nasci em Guarulhos. Ah, é verdade, é Nasci Guarulhos. em Guarulhos, vim pra cá com 5 anos. Mas eu me considero daqui, né? Porque minha vida inteira aqui. Não, socorro. e Guarulhos é logo ali, né, também. É tudo meio uma coisa só, né? É muito perto, né? Então. E como é que foi a sua infância? Minha infância foi. Diria que tranquila. Assim, foi uma infância. Eu gostava muito de brincar, mas eu gostava muito de comandar. Sempre gostei muito de poder, né? Então era aquela criança que causava um pouquinho. Era líder da turma. Isso, exatamente. Mas sempre fui muito boa aluna, né? Então, era muito boa. Então, era amiga da direção, amiga de todo mundo. E sabia como comandar o meu jogo ali com as crianças. Tá, mas você não era uma criança atentada. Não, nunca fui. Nunca fui. Sempre achei meio... não tinha pra quê ficar fazendo bagunça, tomando bronca toda hora, causando. Tanto que na escola, por exemplo, eu era criança que recebia sempre o bilhetinho de: nossa, a Bielo é maravilhosa, tira as melhores notas, mas não para de conversar. Então, eu sempre era tem amiga isso. da sala inteira. Então, eu falava: Sim. vou separar você daqui, vou tirar você da frente e eu gostava de sentar na frente. Então, vou tirar você da frente, vou colocar você lá atrás pra você parar de conversar. Eu sempre falava: se você me colocar lá atrás, eu só vou ter que falar mais alto. É só Mas eu bater vou continuar conversando. Vocês têm que ver. Sim, muito bom. Então você era boa aluna. E aí na adolescência, como é que foi? Olha, na adolescência eu continuava sendo boa aluna, mas eu sempre. É porque isso, eu sempre fui muito mais tranquila quando eu era mais jovem. Tipo, eu não saía pra rolê, essas coisas, ficava em casa, estudava o que precisava. Na verdade, não digo que eu era muito estudiosa. Eu sempre fui muito boa de prestar atenção no que tava rolando ali na hora. E fazendo os meus grupos. Então as coisas tinham muito a ver com a escola. Então, atividade de teatro fazia com a escola. Tudo que dava, eu fazia ali dentro do meu período de aula, meu período de escola, ia pra casa. Tchau e bênção, e é sobre. E como é que era a sua família? Era uma família mais rigorosa? Porque a sua família é uma família religiosa, né? Como é que Isso. foi aí viver nesse ambiente na adolescência, né? Que é uma época mais Então, polêmica. né? Minha família é evangélica, né? Desde que de sempre, eu diria. Porque quando eu era mais novinha, eles estavam procurando alguma religião, mas sempre foi, desde que eu me entendo por gente, sempre foi evangélica. E eu sempre fui. Eu acho que sempre tentei me adaptar ao que precisava pra não ser essa criança chata, essa criança rebelde. Porque eu já não gostava disso. Então, tipo assim, eu sempre fui eu. Então, sempre sabia o que eu queria, onde eu queria estar, mas como que eu vou conseguir para as coisas acontecerem do jeito que eu preciso que elas aconteçam. Tá. O que Meu você pai, minha queria? Onde mãe, você queria estar? Meu pai, minha mãe, tipo, fazer o que eu... eu quero estudar tal coisa, quero fazer meu curso técnico, quero ir para tal lugar, preciso de um dinheiro para um passeio, para sair. Falava, bom, eles querem uma criança que seja assim. Então eu vou seguir esses padrões que a igreja impõe, que as pessoas impõem. Então, assim, para mim era mais fácil seguir essas regras para poder conseguir sair, dar um rolê, sei lá, ir para um cinema, fazer alguma coisa assim. Mas na adolescência foi na época que eu já comecei a me afastar um pouco da igreja, assim, já. Só que pros meus pais, apesar deles serem religiosos, por exemplo, minha mãe, ela era muito mais assim: você tem que ir. Você não quer acordar domingo de manhã pra ir na igreja, você tem que ir. Meu pai já era assim: mas aí pra quê? Pra dormir?
é melhor não ir. Então já ia mais na do meu pai, já ficava assim. Porque realmente, porque ele já olhava e já falava, mas não vai fazer sentido obrigar a ir. Porque se não quer, não tem o que fazer, entendeu? Sim. Apesar deles acreditarem, deles quererem ir, ele já entendia isso, essa diferença. Só que meu pai, por exemplo, já era mais religioso do que a minha mãe. A minha mãe, apesar dela querer que fosse, ela já era uma pessoa que minha mãe é enfermeira. Então ela sempre lidou com muito, mas se bem que meu pai também ele era professor, né? Então ele também lidava com muita gente jovem, muita gente diferente. Mas eu acho que minha mãe, ela tinha mais jogo de cintura com a vida. De entender, porque eu tenho uma irmã mais velha, e a minha irmã é muito mais religiosa até hoje e tudo mais. Então era meio que isso, as diferenças, né? Nós éramos água e vinho. Assim. Sim. Água e vinho não, porque isso mistura. Água e óleo. Água e óleo. Água e azeite, tá, entendi. Água e azeite, então assim, e ela sabia lidar bem com a gente. Aham. Então nessa época da adolescência, eu ainda me afastava mais da igreja, mas ainda tinha ali uma conexão muito forte com a minha família, né? Porque todos os meus amigos, como eu falei, essas coisas eram muito mais voltado pra ali as pessoas que eu conhecia na escola, se tinha rolê, era rolê na casa de alguém, Era não bem gostava de tranquilo. matinê, nada mais. Mas quando eu vou pra faculdade, que começam a mudar as coisas, né? Você fez faculdade de quê? Fiz faculdade de lazer e turismo na USP Leste. Tá. É o único curso de lazer do Brasil. Eu amo. Toda vez que eu falo que fiz Essa lazer e aqui, turismo, né? alguém fala assim, ai, fez turismo, Ah, né? mas Daí eu, aham. calma. Fiz lazer com especialização em turismo. Trabalhei com isso? Trabalhei. Hoje em dia, graças a Deus, Ah, eu você não. chegou a atuar um pouquinho, né? Cheguei. Meu último emprego formal foi como gerente de um escritório de intercâmbio. E daí eu saí e falei, não, vou ficar só com a internet. Porque daí foi num ponto que eu cheguei. Porque antes eu já trabalhava um pouquinho com internet. E daí chegou nesse ponto de ser gerente que eu virei e falei assim, bom, agora se acontecer alguma coisa, assim, virou. Comecei a fazer vários jobs. Eu não consigo largar um emprego de uma hora pra outra. Então eu preciso ir com calma agora e já ter responsabilidade com isso daqui. Ou eu continuo, ou eu vou ir pra internet, que era onde eu queria estar. Sim. Aí eu saí de lá e depois não trabalhei mais formal. Mas uma coisa que era engraçada da faculdade era que eu sempre falava, porque como o curso é de lazer, então é trabalhar com tempo livre mesmo. Então, as pessoas que estão assistindo a gente agora, por mais que elas estejam trabalhando, elas estão elas estão usando uma atividade, elas estão usando o lazer numa função, de uma forma funcional, para melhorar o seu trabalho. Então, você tá ouvindo um podcast e você tá trabalhando, mas tem gente que vai estar assistindo o podcast. Então, ela vai estar pegando um tempo de lazer dela e vai estar com a gente. E eu sempre falava, eu nunca vou trabalhar com lazer. Eu só vou trabalhar com turismo, que eu entrei, queria trabalhar, trabalhei em agências. E hoje, o meu trabalho, querendo ou não, ele é 100% faz parte do lazer das lazer, pessoas. total. E a gente consegue trazer conteúdo para esse lazer das pessoas. Claro, tem muitos outros criadores de conteúdo que são os criadores de conteúdo que fazem conteúdo de comédia, uma coisinha que a galera vai lá, dá uma risadinha, pum, já era. Mas eu acho que, para além de estar trabalhando com algo que eu me formei e achava que não tinha nada a ver com o que eu ia fazer pro resto da minha vida, a gente consegue trazer conteúdo, conhecimento pra vida das pessoas. Mas voltando à juventude. Vamos lá, né, voltar pra porque adolescência. A gente sempre vai abrindo aí os vai abrindo os parênteses. parênteses, vai que vai. E aí, quando eu entrei na faculdade, sim, que já começou a ser mais diferente a minha relação dentro de casa. Porque, por exemplo, minha mãe sempre foi muito minha amiga. Muito. A gente sempre se deu super bem. E uma pessoa trans, na maioria das vezes, ela sai do armário 2 vezes. A gente sempre tem essa brincadeira, que a gente sai 2 vezes, né? Porque a menos que você já se reconheça como uma pessoa trans, você já fale diretamente com a sua família sobre isso, às vezes você tem que sair como sendo uma pessoa homossexual pra depois se colocar como sendo uma São pessoa etapas. trans. São etapas, depende, né? Porque tem, por exemplo, hoje nós temos muitas crianças trans. Então já não tem, e até depende muito mais do reconhecimento dos pais do que às vezes da criança. Então já são processos diferentes, mas o processo de muitas pessoas trans acaba sendo isso, você tem dessas 2 etapas. Pra você foi na adolescência. Pra mim, não, pra mim foi já na idade adulta, quando eu já tava na faculdade. Tá. Então eu já tinha ali, na verdade eu já tinha terminado a faculdade, e aí eu fiz uma viagem, voltei, e aí eu fui numa parada, foi a primeira vez que eu saí do armário, que seria falando pra minha mãe que eu era gay naquele momento, que era como eu tava me sentindo e me reconhecendo. E aí foi um baque, porque, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, foi quando eu comecei a me externalizar quem eu era para o mundo, para as pessoas em volta. Porque até o ensino médio também era aquela coisa, Sim, né? escola, faculdade acho que dá um pouco, né? Dá Essa liberdade. de você ser quem você é. Você vê um monte de gente diferente, de lugares ainda mais por ser faculdade pública, então vem muita gente de fora do estado pra estudar na faculdade. Então, é muita gente diferente. Eu já tinha feito ETEC antes, então era gente diferente da nossa própria cidade. Agora é gente do Brasil todo. E aí,
o que acontecia? Por eu ser muito amiga da minha mãe, eu não tinha muita tendência a mentir pra ela. Tipo, falar, vou num lugar e vou em outro. Ou eu só falava, vou sair. E aí, se você me perguntar onde eu vou falar onde eu vou. Ou eu só não vou falar algumas coisas da minha vida, tipo, com quem eu tô me relacionando. Mas não que eu vou mentir, não chegava em casa e falar, vai, tem uma namorada. Não. Tô tranquila, tamo ali, tamo vivendo. E eu sempre falava assim pros meus amigos, se um dia minha mãe me perguntar, eu vou falar, porque eu acho que se a pessoa te faz uma pergunta, ela sabe a resposta. E aí eu lembro que eu falei pra ela, fui sair pra uma parada uma vez, daí eu falei assim, fui sair no domingo, porque pra quem mora em São Paulo, você já sabe, domingo de parada, se você não quer que ninguém saiba nada, você não sai de casa. Você não sai de casa. Nesse dia você fica em casa, não sai do quarto, fica lá tranquila. E aí tinha vindo uma galera de uma série que eu queria ver, eu falei, vou sair. A minha mãe perguntou o que eu ia fazer, falei, vou ali na Paulista encontrar os amigos dela, você vai na parada? Falei, vou. Daí ela perguntou assim, ela começou a perguntar o nome de todos os meus amigos, perguntaram quem era gay, eu falei, sim, sim, sim. Daí ela, e você? Eu olhei assim pra cara dela, virei as costas e saí. Falei, não respondi. Na hora que eu tava chegando no portão de casa, eu esqueci a chave. Eu vou ter que voltar, porque eu não tenho como sair. A cena não tinha terminado. Não tinha, aí eu voltei. Quando eu cheguei, assim, daí ela falou, você não me respondeu. Aí eu falei que sim, aí foi um grande drama. Minha mãe fez Porque é aquela coisa, né? As mães, elas sabem, mas elas fazem. Fez um drama, e pra mim foi muito sofrido, porque por a gente ser muito amiga, a gente se afastou. Porque eu comecei a viver mais quem eu era, então eu comecei a contar cada vez menos coisas da minha vida pra ela. E aí, o que eu pensei? No dia que ela perguntasse, ela já vai ter uma ideia da resposta, por isso que ela teve coragem de perguntar. Vai ser ótimo, vou falar, vai dar tudo certo. Vamos voltar a ser besties. Sim. E aí não foi essa reação. E aí eu lembro que foi puxado, assim. Aí a gente ficou uns 6 meses, assim, numa guerra fria. A gente não se conversava. Até que a gente teve uma conversa. Ela falou, não, sou sua mãe. Te aceito, te respeito. E aí, anos depois, a gente foi ter uma outra conversa. E eu já me vi, já era uma pessoa trans. A gente fez uma viagem pro Rio de Janeiro. E aí, a gente tava conversando na virada do ano. Acho que foi de 2020 pra 2021. E aí ela tava falando que quando ela teve essa conversa comigo, depois desses 6 meses, tinha sido porque ela ia na igreja e tudo mais, e pra ela era aquela coisa, né? A mãe, quando ela é muito religiosa, alguma coisa assim, pra muitas famílias acontece isso, de se sentir errada, né? De falar, nossa, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Né? Culpada, como se fosse algo que não tá certo, né? E aí ela falou que ela tinha ido numa reunião um dia na igreja, e ela falou, nem sei o que deu na cabeça daquele pastor um dia. E aí ele tava falando, vocês que têm pessoas que são da comunidade LGBT dentro de casa, vocês têm que respeitar, eles são sua família, vocês têm que amar de dentro pra fora, porque como é que vocês ficam falando que eles vão ser odiados fora de casa, sendo que vocês que estão dentro de casa não estão dando amor? Aí ela falou, desde aquele dia, ela falou, não sei o que deu na cabeça dele. Ele falou aquilo, e desde aquele dia eu comecei a pensar diferente, e aí foi por isso que a gente conversou e tudo mais. Aí eu falei, olha só, mesmo a religiosidade dela, que pra mim podia ser algo que parecia muito negativo, você entende que a religião vai muito das pessoas que estão falando e doutrinando aqueles dogmas, não só a instituição em si. Claro. E tem umas coisas também que quando você tá ali na igreja, às vezes o padre, o pastor falam uma coisa que você tem certeza que é pra você. Exato. E aí parece que é até um sinal divino, talvez seja, né, pra quem acredita, mas aí, né, e aí aquilo ali realmente tem uma força, né? Tem uma força muito grande, bate, é uma mensagem que vem pra você. É uma mensagem geral, mas que bate ali pra você com o momento que você tá vivendo. Então pra ela foi muito, não só pra ela, como pra mim impactou muito. E eu só fui descobrir isso anos depois, né? Porque dali a gente ficou bem, mas aquilo ali, essa conversa que a gente foi ter foram 4 anos depois, assim. Então foi muito bom, foi muito potente, e veio de um lugar que eu não tava esperando. E hoje em dia, eu até olho com olhos diferentes, e é isso, eu e minha irmã, né, voltando, a gente é muito diferente, e é isso que eu acho muito legal da minha mãe, ela consegue entender a gente muito bem nas nossas diferenças. A minha irmã é muito mais focada em religião, em seguir todos os dogmas, você só pode ser assim, céu e inferno e todas essas questões. E eu sempre fui muito mais tranquila, mesmo quando eu era da religião, de igreja e tudo mais. Meu pai sempre falava, nossa, tudo pra você tá bom, tudo pra você tá certo. Eu falo, porque cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua existência, cada um tem a sua criação, a sua forma de ver. E não é porque ela é diferente da sua que ela tá certa ou que ela tá errada, que ela é melhor ou que ela é pior. É diferente, só é diferente. Tem até uma frase que eu anotei aqui que você falou numa entrevista que eu achei muito legal. Nós somos iguais,
no ponto em que nós somos todos diferentes. Exatamente. É exatamente isso. Todo mundo é diferente. E às vezes a gente esquece isso, né? A gente fica. Porque a gente tem tanta facilidade, né? O nosso cérebro, tem muita gente que fala que o cérebro é um pouco preguiçoso. E ele é. Porque ele fica procurando similaridades. E não só em situações, mas em pessoas, pra você criar grupos. Porque daí fica mais fácil. Você não quer parar, analisar uma situação e esperar ela acontecer. Você quer prever o que vai acontecer. Então você quer pessoas que vão pensar parecido com você. Isso é tudo no nosso subconsciente, a forma como a gente é criado. Então você vai respeitar, você vai achar que essa ideia faz mais sentido porque ela se assemelha a você. Mas no final, todo mundo é diferente. Por mais parecidos, por mais similaridades que a gente tenha. Então quando a gente vai falar, por exemplo, hoje de uma luta de causa, a luta de causa, claro, faz sentido a gente ter as nossas similaridades, a gente ter as nossas peculiaridades, só que nós somos pessoas diferentes. Você não tem que amar todo mundo que tá ali. Um exemplo claro disso foi agora o BBB que rolou, que tinha muita gente preta. E uma coisa que eu achei, enfim, apesar de tudo que aconteceu até chegar à final e tudo mais, uma grande questão foi, a gente tinha muita gente preta e a gente começou a ter pessoas pretas que a gente olhava e a gente falava, nossa, elas pensam diferentes. Eu gosto de algumas, não gosto de outras. A gente fala, é exatamente isso. Sim. Porque não é só catar as pessoas, juntar elas e vê-las como comunidade e acabou. Todo mundo se ama, todo mundo dá a mão. Exato. Porque quando a gente vai falar de pessoas que são não pretas, por que elas a gente consegue ver a diferença? Exato. A gente consegue gostar de umas, não gostar de outras, Uhum. entender que elas são diferentes, mas quando são pessoas fora desse nicho, não. Aí todo mundo tem que se amar. Não é bem assim. Né? Total. Eu vi uma vez a Djamila Ribeiro falando de que aconteceu alguma coisa com uma mulher preta, e eu não lembro o que foi, mas foi uma coisa que todo mundo tava criticando. E aí começaram a mandar mensagem pra ela: você não vai se posicionar? Você não vai se posicionar? Ela fala, cara, quando uma mulher branca faz algo, todo mundo vai nas redes sociais de todas as mulheres brancas pedirem pra que elas tenham se posicionem, né? Exato. Não, então, e às vezes a galera acha que o nosso perfil, a nossa fala, é só pra falar de desgraça, né? Tipo, desgraças trans. Aconteceu alguma coisa com alguma trans, todo mundo vai lá e fala, não, você não vai se posicionar, você não vai falar. E é exatamente isso. E não só pra coisas ruins. Quando são coisas boas, você também não vê as pessoas indo falar. Você não vai se posicionar, você não vai falar sobre, você não quer, vai fazer um carrossel indicando outras pessoas trans, indicando outras pessoas gordas, indicando outras pessoas pretas, não vai dar nada. Agora, se você chegar lá e falar, nossa, olha que dor, olha como é difícil ser eu. Porque tem muito essa questão de quando a gente vai falar tanto de padrão, ou quando a gente vai falar de pessoas que estão ali, que sofrem uma pressão estética, todo mundo ali tem o seu nível de dor e o seu nível de sofrimento. E parte desse nível de sofrimento são coisas que você faz, que você não quer fazer, mas que você faz pra tentar agradar o olhar do outro. Então, se você vê situações de pessoas que falam muito da sua dor, como ela não consegue atingir aquilo, por mais que ela tente, de certa forma, na nossa cabeça, é quase como se você se sentisse bem por não estar tão mal. Nossa, que E é por loucura isso que as pessoas interagem tanto. E a gente fica assim, gente, você tem que mudar a sua forma de pensar, cara. Não pode ser desse jeito. Sim. Uma pessoa estar mal não vai fazer você estar bem. É quase como se fosse, sei lá, numa prova. Quando você tá na escola, em qualquer lugar, que às vezes as pessoas ficam, ai, mas tal pessoa tá colando. Ela não pode fazer isso. Mas isso não vai fazer você tirar uma nota melhor ou uma nota pior. Sim. Outra pessoa ir mal não vai fazer você ir bem. Então isso não faz sentido. Mas na nossa cabeça, isso faz pela competitividade que o mundo capitalista criou na nossa cabeça. Né? Mas tem também a questão nas redes sociais que as pessoas gostam de ver as outras vulneráveis. Que a Exato. vulnerabilidade cria empatia, às vezes. Cria uma certa empatia quando... Eu acho que cria uma certa empatia muito mais quando é alguém que você não espera que seja vulnerável, do que uma pessoa que você já imagina que seja sua igual. O que é o tempo todo, O talvez. que é o tempo todo, exatamente. Aham. Que é a mesma coisa, você às vezes se preocupa muito mais com alguém que tá lá e, nossa, a pessoa está vendendo uma base caríssima, está sendo achincalhada, vou me preocupar com ela. E às vezes você tem a sua vizinha que tá precisando, sei lá, de um açúcar, de um café, e você não quer olhar. Sim. E não faz sentido, é desproporcional. Você vai sentir muito mais o pesar por alguém que parece mostrar uma falha, porque na verdade o que ela cria é a vida perfeita. É isso que tá sendo criado, é isso que ela faz parecer. Porque ela é uma pessoa comum, como cada um de nós. Mas aí quando ela mostra uma pequena falhinha, você fica, "Ah, meu Deus, Nossa, como ela é igual, humana. ela é igual a mim. Meu Deus, não, gente, Sim. não é assim que funciona. Sim. E esquece que as pessoas que estão em volta no seu dia a dia, e uma coisa que você sempre fala em relação à internet é que todo mundo influencia. Sempre. A todo momento. Não importa. Ai, mas eu nem tenho redes sociais, como é que eu influencio? Sim, você conversa com as pessoas. Todo dia você fala com a sua família dentro de casa. Você conversa com alguém no trabalho.
Você pega um carro, você pega um transporte público, a todo momento você está influenciando alguém. E uma história que eu sempre falo, a primeira vez que eu pensei em começar a trabalhar com a internet, eu lembrei que eu pensei, será que daria certo? Eu lembrei que 2 anos antes disso, tinha sido acho que em 2015, se eu não me engano, num aniversário de São Paulo, que foi dia 25 de janeiro. Aí eu tinha ido numa balada aqui em São Paulo, no Bar Secreto. Gente, era tudo. Socorro, eu amava, amava. E aí tinha tido um show da MC Carol de Niterói. Aí eu fui, né, me marcou muito por causa desse show, tinha dançado horrores. E eu sempre gostei muito de dançar, assim, muito. De ir pra balada e falar assim, eu vou dançar. Eu sou aquela pessoa assim, se eu estiver ficando com alguém, tá tocando uma música que eu amo, eu paro de ficar com a pessoa e vou dançar. Vou lá, vou ficar lá tranquilo. Aí eu lembro que eu tava lá de boas, assim, do nada uma menina parou. Não trabalhava com internet, não tinha a menor pretensão de trabalhar com internet. Eu estava lá vivendo. Sempre fui uma pessoa gorda maior. E aí ela parou assim pra mim e falou, posso te dar um abraço? E eu sempre fui esse povo do povo, nossa, o tanto de amizade que eu já fiz na balada. Falei, claro, aí dei um abraço nela assim. Aí o abraço demorou um pouquinho mais do que deveria, assim. Daí eu fiquei assim, tá bom. Aí, né, a gente se soltou e tal. Daí ela falou, nossa, você é muito maravilhosa. Eu te vi atravessando a rua há 1 ano atrás, na Augusta. E eu fiquei tão feliz de te ver, assim, com seus amigos. E eu queria falar com você, só que você tava atravessando a rua, o farol fechou. E eu não te vi mais, e eu tô muito feliz de te ver agora. Quando eu fui analisar essa história anos depois, aí eu parei pra reparar na situação, né? Ela era uma menina gorda. E esse bar é um bar aqui na região de Pinheiros. É uma coisa assim, realmente você não via nem pessoas pretas. E você, ainda mais pessoas gordas. Você não via isso assim. Tanto que eu lembro que a gente falava muito que era o bar dos gringos. Que a gente falava pra pegar gringo. Tanto que às vezes a gente ia e fingia que era gringa. Pra poder pegar as pessoas, era uma loucura. Aí chegava no dia seguinte, era todo mundo brasileiro, a gente causando. E aí, realmente, não se tinha essas pessoas nesse ambiente. E aí depois, quando eu fui, porque eu lembro que no dia, na hora que ela acabou de falar, eu fiquei assim, então tá, obrigada, eu vou ali pegar um drink e já era. E aí eu fui ver, eu falei, gente, eu influenciei ela positivamente andando na rua, atravessando a rua. E isso não é uma questão, e eu já não era influenciadora, não era nada, eu estava vivendo. E isso qualquer um de nós pode fazer, em qualquer situação. Eu lembro que quando eu trabalhava formal, eu morava na Zona Leste, e eu morava na região no metrô Patriarca, 2 estações de distância de Itaquera. Eu, né, saía de manhã cedinho, acordava meia hora mais cedo pra ir até Itaquera, pra voltar sentadinha até o centro, dentro do metrô. E aí eu pegava o metrô e de boas, né? Nessa época eu ainda não tinha transicionado. Então pegava assim, de calça jeans, camiseta polo, metrô, aquela coisa assim, tenebrosa. Mas ia lá e vinha pro escritório. Era uma vida, por exemplo, que eu não gostava. Eu não gostava, não fazia sentido pra mim, mas era o que eu tinha pra viver naquele momento. E aí, lá pro final, assim, do meu período, da minha carreira formal, eu lembro que teve um dia que eu fui até Itaquera, esperei o metrô, sentei e sentou uma moça vestida de branco na minha frente. Era uma senhora, ela já devia ter ali seus 70 anos, 70 não, né, devia ter uns 60, e ela era negra e tava toda vestidinha de branco, e aí ela falou, vem cá. Ela falou, então, eu sou babá. Eu trabalho há muitos anos para uma família muito rica. E aí ela falou, a gente vai sempre no Jockey Club de São Paulo. Ultimamente eu sou a única negra que tem, porque eles estão contratando muitas babás do sul para elas serem loiras, para ficarem lá com as crianças. Daí eu sou uma das únicas que entro. E eu te vejo todo dia aqui pegando o metrô. E eu acho isso muito bonito. Que você trabalha com o quê? Daí eu falei para ela que eu trabalhava no escritório. Daí ela falou, isso é muito bom, porque eu consegui criar os meus filhos, fazer eles irem para a faculdade. E você é o futuro do que a gente tá fazendo hoje. E assim, minha senhora, como assim? Você me vê todo dia pegando o metrô e isso já movia a vida de uma pessoa. Sim. Então a gente sempre tem que ter muita gana e muita vontade com o que a gente tá fazendo com a nossa vida, com o que tá fazendo a gente estar feliz. O que faz a gente ser feliz? O que faz você ser feliz? Sim. Mas pra você. E não o que tá escrito num currículo, tem ali um conjunto de regras. Se você fizer isso daqui, você tá feliz. Se você fizer tal coisa, você tá feliz. Às vezes você preenche tudo e chega no final do dia você fala... Mas não era isso que eu queria estar fazendo. Mas o que é que a gente está querendo fazer? E é um exercício que a gente tem que se fazer todos os dias e de tempos em tempos. Porque não é um exercício fácil, porque a gente não é ensinado a pensar com a nossa própria cabeça. Exatamente porque a gente tem pensado em comunidade. A gente sempre quer pensar quanto mais coletivo vai ser essa situação. Quanto mais pessoas que vão pensar igual a mim, ou que eu acho, que eu tenho a ilusão de que elas são igual a mim, sim, vão estar presentes. Então eu tenho que fazer isso para agradar essas pessoas. Não, nós somos iguais nas nossas diferenças.
Olha, e aí fechou com a frase que a gente tinha começado aqui. Exato. Parecia que eu tinha ido e não ia voltar mais, né? Não, ela volta, ela volta. A mãezinha volta, ela volta. Mas falando em voltar, como é que foi essa transição do emprego formal pro informal? Como é que você foi parar no Instagram, nas redes sociais e falando do que você fala? Então, eu entrei exatamente nessa caixinha, nesse looping, quando teve essa primeira vez que minha mãe me perguntou se eu era gay ou não e tal. Daí eu falei que sim, daí ela pegou e falou, tá, mas o que você quer fazer da sua vida? O que te faz feliz? Na hora eu fiquei assim, Mona, não sei. E aí na época eu lembro que eu fiquei muito encucada, porque eu achava que eu tinha que ter uma resposta na hora. E hoje eu já descobri que não. É uma resposta que às vezes muda e que você pode ter um tempo. Eu lembro que eu tive um tempo pra responder e foi a primeira vez que eu comecei a preencher essas caixinhas por mim. Eu falei, nossa, eu sempre falei que eu não gostava de gente, mas na verdade, eu sempre achei que as pessoas não gostavam de mim. Então, eu já pensava, se eu já não gostar de pessoas, ninguém vai conseguir me machucar. Porque eu já falo que eu não gosto de gente. Uma proteção. Falei, não, na verdade eu gosto de gente. Falei, não, mas eu gosto de aparecer. E aí, nesse período, né, nesse tempo, nesses 6 meses que eu fiquei pensando nisso, falei, cara, eu sempre quis trabalhar com televisão. Eu lembro de quando eu era pequena, eu chamava as pessoas, a família inteira em casa, cantava o louvor na frente de todo mundo, senta todo mundo, vai sentar todo mundo, vai todo mundo me ouvir cantar. Fazia ali meu babado, falei, gente, pera, é com isso que eu quero trabalhar. Quero ser famosa, quero ter meu programa. Falei, mas como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou fazer isso? Eu já não fiz uma faculdade que não tinha nada a ver. Mas hoje eu sei que existem outros caminhos pra gente conseguir chegar lá. Aí nessa época, aí já era final de 2017, início de 2018, foi quando eu falei, vou trabalhar com internet. E aí eu comecei a procurar um nicho. Aí eu ainda trabalhava formal, fui procurar um nicho. Então quando eu comecei a trabalhar com internet, eu já trabalhei com o propósito daquilo ser um trabalho, apesar de falar de causas. Porque eu já entendia que muita gente que tinha começado a falar de causas, então foi olhar pessoas da comunidade LGBT, pessoas da comunidade preta. Muita gente começou falando porque tinha suas próprias dores, usava aquilo ali como um diário. E nunca foi meu lugar, assim. Eu olhava e falava, tá, claro que eu já sofri racismo, eu sei. Mas por que não comunica tanto comigo? Eu falei, tá, beleza. Fui olhar pra pauta LGBT. Falei, sim, já sofri homofobia, mas não conversa comigo. Foi a primeira vez que eu tive contato com pessoas falando de pautas de gordoativismo. Daí eu falei, é por isso que muitas das vezes quando eu vejo aqui a galera falando sobre racismo ou a galera falando sobre LGBTfobia, eu não sentia tanto. Porque antes a pessoa olha pra mim, ela me vê como uma pessoa gorda, ela me vê como uma pessoa doente. Então se ela me vê como uma pessoa gorda, ela nem tá me vendo como uma pessoa pra ela começar a ser racista ou pra ela começar a ser LGBTfóbica. Já para ali, né? Já para ali, já é uma barreira que já para ali. Aí eu já falei, isso aqui faz muito sentido pra mim. Porque realmente me tocou genuinamente. Foi um lugar que me tocou genuinamente. Porém, era uma causa que eu sempre olhava e falava, mas eu vejo muita gente, eu vejo praticamente só gente branca falando sobre isso também. E porque, sim, tem um agravante. É o primeiro fator, que alguém olha pra mim e me vê como uma pessoa gorda, mas aí no segundo fator ela vai me ver como uma pessoa LGBT, vai me ver como uma pessoa preta. Aí eu falei, pera, então eu preciso falar sobre isso, preciso falar sobre isso como um todo. Não só falando pelo fato de eu ser uma pessoa gorda, mas sendo uma pessoa gorda, preta e LGBT na sociedade. E aí que eu achei esse nicho, que eu entendi que era um nicho que fazia sentido eu falar, porque até esse momento eu sempre fui essa pessoa, igual eu te falei da criança, eu sempre fui a ringleader. Sim. Eu sempre cheguei, então eu não tinha problema. Eu vou pra balada, por que era um fator a menina ter falado aquilo pra mim na balada? Porque era muito diferente, é muito incomum. E se você vê uma pessoa assim, ela não vai estar feliz, não vai estar lá dançando. Vai se esconder, né? Ela vai se esconder, exatamente. Foi nesse primeiro momento que eu comecei a entender o que seria ter uma comunidade, ter pessoas que eram parecidas comigo e aonde elas estavam, como a sociedade olhava pra elas, porque eu sempre tive muita facilidade de me ver como sendo uma pessoa completa e que eu vou fazer o que eu quero fazer, o que eu tiver vontade, a hora que eu tiver vontade. Aí eu comecei a entender como que essas pessoas se barravam de fazer o que elas tinham vontade e na maioria das vezes porque outras pessoas falavam que elas nem poderiam ter essa vontade. Aí eu falei, pera... Então a gente tem um lugar onde eu tenho que falar e tem uma coisa que é genuína minha. E aí eu comecei a falar sobre isso na internet, comecei a frequentar grupos de pessoas que falavam sobre pautas de gordoativismo, trazendo essa visão, trazendo esse lugar também de ser uma pessoa preta. E aí nisso já foi ali no meio de 2018, mais ou menos, que foi quando... Aí rolou 2018, lá pra 2019, foi quando eu fui pra essa agência, eu fiquei 3 meses sendo gerente. E aí era na época que eu já
tava trabalhando mais com internet, mas ainda não ganhava dinheiro, na verdade, com internet. Já tinha feito um nome, né, dentro desse nicho. E daí eu virei e falei, bom, vou sair. E a minha mãe, que sempre me apoiou muito, falei com ela, falei pra ela, falei, mãe, acho que não faz sentido eu continuar aqui. E eu acho que a internet vai dar certo. Ela falou, minha velha, vai. Você quer fazer isso, você quer estar feliz? Isso foi uma coisa sempre muito legal. boa da minha mãe. Porque quando eu quis começar a trabalhar com internet no final de 2017, início de 2018, lembro que no Natal de 2017 eu criei um Instagram pra ela. Aí no dia 25, no almoço do Natal, eu virei pra ela e falei assim, mãe, tá vendo esse ícone aqui no seu celular? É Instagram. Eu criei ele com seu nome, ativei todas as notificações, então você não vai saber de nada que eu faça fora de casa por a boca de outra pessoa, só se você quiser. Você vai saber de tudo que eu faço, porque vai estar aqui. Eu vou postar aqui, é só você clicar e já vai aparecer. Já vai estar um jeito de você ver. Daí ela, tá bom, você vai trabalhar com internet? Eu falei, vou. Ela falou, você vai ser feliz fazendo isso? Sim. Lembrando que nessa época, teve uma novela que passou que era a Dona do Pedaço, que tinha a Vivi Guedes. Que ela era uma blogueira, que era a Paula Oliveira. Depois que essa novela saiu, foi ótimo, porque antes... Que aí chancelou, né, a profissão. Exato! Nossa, antes minha avó, ela ficava, nossa, o que você faz? Você fica o dia inteiro em casa, não faz nada. Fazendo uns vídeos. Aí eu falava, sabe a assim. Vivi Guedes? Meu trabalho, avó, meu emprego. Eu só não nasci rica igual ela, né? Que aí já não foi um problema meu, já foi seu, hein? Mas aí vamos ver, né? Vamos ver o que a vida reserva. Minha avó maravilhosa, eu adoro ela, ela fez 94 anos esses dias. Ai, que fofa. Uma fofa. E aí, nesse momento foi que eu saí. Aí, beleza, passou-se 1 ano, 2. Aí, quando chegou ali nesse 2019, no mês de 2019, eu saí. E aí, minha mãe, eu lembro que ela ficou no início pagando meu cartão 6 meses. Era o dinheiro que eu tinha pra gastar. Ela pagava meu cartão. E eu ficava assim, meu Deus do céu, esse negócio tem que dar certo. Tem que dar certo. Aí no início de 2020, antes da pandemia mesmo, já, bem ali no inicinho, foi quando já começou a fazer grandes publicidades. Já comecei a conhecer pessoas e fazer coisas que já faziam sentido. E aí veio a pandemia. Explodiu, né? Exato, que tanto que um vídeo, que foi um vídeo falando sobre o privilégio branco, que foi o meu primeiro maior vídeo, que trouxe muita gente. Eu gravei ele num sábado e a gente entrou em lockdown na segunda. E eu quase não fui gravar o vídeo no sábado. Porque na quinta e na sexta foi quando começou a sair muitas notícias. Tinha acabado o carnaval, começou a sair muitas notícias. Eu gravava um podcast também na época. Aí eu lembro que eu tinha ido pra casa dos meus amigos, que eu gravei o podcast na quinta. E aí na quinta tava assim, várias notícias e eu tava assim, já tinha sido declarado pandemia, mas a gente não tinha noção porque tinha acabado o carnaval, né? Então a galera deixou, na verdade, era pra ter falado antes do carnaval, né? Falaram, não, deixa o Brasil viver, porque depois vai todo mundo pra casa. Tadinhos, né? Aí eu lembro que na quinta eu tava assim, ai, Mona, socorro. Eu lembro que na época era o Big Brother ainda do Prior, que eu lembro que tinha uma prova que era de noite, você tinha que ficar acordando, era uma prova que tinha horário. Tipo, tal pessoa vai sair tal hora, tal pessoa vai sair tal hora, 7 horas da manhã vai ser o último toque lá do negócio, e aí vai ser quem é o líder. Então eu fiquei acordando durante a madrugada pra poder ver, que sempre foi muito viciada. Adoro Big Brother. E aí, eu lembro que eu acordava, tipo, 5 minutinhos antes. Então, durante a noite, eu ia acordando pra ver a prova e vendo mais notícia. Acordando e vendo mais notícias. Então, na quinta que eu tava, tá de boa. Na sexta, depois que passou a prova, eu virei pros meus amigos e falei, gente, a coisa tá feia, babado. tá séria. E aí eu lembro que minha irmã tava pra casar. Minha irmã ia casar 2 semanas depois do lockdown. Então minha mãe ia no shopping, aquele dia, comprar vestido. Eu lembro que eu liguei pra ela e falei, você não sai de casa hoje. Fui pra casa, não deixei ninguém sair. Aí chegou no sábado, eu tinha que gravar esse vídeo. E eu quase virei e falei, não vou. Só que aí a galera da produção pegou e falou assim, estamos mandando o carro. Aí eu fui, gravei o vídeo e só voltei pra casa. E ainda bem que eu gravei esse vídeo, porque foi um grande divisor de águas e foi muito bom, porque eu já produzia conteúdo há alguns anos, né? Eu já produzia ali há mais de 2 anos. Então, quando as pessoas vinham pro meu perfil, vinham entender quem é, da onde saiu, ela gravou só esse vídeo e surgiu do nada. Não foi bem assim. Sim. Eu já tenho ali uma carreira, já tenho uma fala, já tenho um conteúdo editorial pensado. E você estudou com esse grupo que você encontrou de gordoativismo e que mais? Aí você buscava coisas por conta própria, porque você fala muito bem, com muita propriedade. A gente vê que você entende do que você tá falando. Então, tem muito... Eu cheguei a procurar mais coisas, né? E também, porque era isso, conforme eu falava com essa galera do grupo de gordoativismo, eu tinha que trazer... Eu acabava sendo muitas das vezes o arcabouço teórico quando ia se falar de pauta LGBT. Porque pelo fato de eu ter encontrado esse grupo antes, ali no final de 2017, início de 2018, foi quando eu consegui ser uma pessoa trans. Consegui ser uma pessoa trans de dentro pra fora.
né? Porque antes eu parecia que eu tinha toda aquela amarra de, o que que eu vou fazer no limite pra eu conseguir estar feliz, ser quem eu sou e as pessoas não me encherem tanto o saco. E ser uma pessoa trans sempre era o que eu colocava mais de baixo. Era assim, no último lugar, eu falava, não, já sou gorda, já sou uma pessoa preta, já sou LGBT. Então, assim, tenho que parar aí, porque eu acho que tem coisas que, sei lá, as pessoas não vão me engolir ou eu não tô pronta pra isso. E quando eu começo a libertar o meu corpo, entender mais, porque apesar de ser uma pessoa que sempre fazia as coisas, que já tava passos à frente, quando você entende um grupo, eu comecei a entender também outras narrativas, entender aonde eu já me barrava antes do pensamento chegar na minha cabeça. Então eu já, pera, então eu consigo mostrar mais o meu corpo, consigo estar bem. Será que eu realmente tô feliz usando essas roupas? Será que eu realmente tô feliz sendo essa pessoa? E aí que eu fui me entender enquanto uma pessoa trans por conta disso. Então nesse meio tempo, você estuda-se muito. Pra você ter uma ideia, sei lá, a primeira vez que me apaixonei na vida, a primeira coisa que eu fui fazer foi estudar como é que funcionava uma reação química de amor, com hormônio que libera, o que que faz. Porque que eu sou um pouco controladora às vezes, com algumas coisas, né? Diz a minha psicóloga, essa semana ela falou pra mim, você é controladora com as coisas que você não tem que ser, que são as coisas da vida. Que e coisas que não tá no seu que não tá no seu controle, que não tem como você controlar. E as coisas que você deveria controlar, que é o famoso dinheiro, a sua conta bancária. Ela falou, isso daí você pode controlar, isso aí você não quer controlar. Isso aí você não quer nem ver, né? Isso aí você quer deixar a vida acontecer, conta que você pode controlar, você não controla. Agora a vida você quer controlar. Falei, é isso. Arrasou, essa semana, valeu ter pago você. Que agora eu já sei que eu vou ficar rodando com isso a semana inteira na minha cabeça. E é exatamente isso. Então, nessa época, eu precisava estudar pra entender, pra ter esse arcabouço pra falar. Porque eu sabia também que na maioria dos lugares onde eu me inseria, só ia ter eu pra falar. Então, quando eu era chamada pra falar, porque com o tempo, quando eu fiz esse vídeo, então ia falar sobre uma pauta antirracismo. Tá, eu vou falar sobre a pauta antirracista, mas aqui no meio eu preciso falar sobre a pauta anti-LGBTfobia. Eu preciso falar sobre antigordofobia. Porque até agora, até antes dessa pauta explodir e de eu estar aqui e podendo ganhar dinheiro pra falar, ninguém nunca me chamou pra falar sobre uma pauta antigordofobia. E se eu, que sou gorda e preta, e tô aqui pra falar pelo fato de eu ser preta, não falar pelas minhas manas gordas, não vai ter. Porque vocês não vão chamar. Então eu preciso saber. Então o meu estudo foi muito mais, e é muito empírico também, né? Porque muitas dessas coisas são coisas que eu vivo, que eu sinto na pele todos os dias. Uma coisa também que eu falo, eu entendo que eu tenho muitos privilégios por ter tido uma família que me aceitou sendo uma pessoa LGBT, uma família que sempre foi uma pessoa gorda maior, mas a gente nunca teve, apesar de ser uma família que buscava dietas e essas coisas, nunca teve uma coisa assim, você é uma pessoa feia, você não vai conseguir fazer as coisas na vida porque você é assim. Não, sempre houve uma busca de um emagrecimento para que a vida fosse mais fácil, dita mais fácil. Mas nunca teve algo, sua vida vai ser ruim por conta disso, entendeu? É quase como se fosse, sua vida só pode ser melhor. Mas é o melhor pra onde? Já tá tão bom, minhas velhas. Socorro. Mas como é que foi pra você viver, assim, nesses... lutando por essas causas, vivendo essas causas que geram muito preconceito? Como é que foi? Você sofreu muito? Tem coisas que te marcaram? Então, tem algumas coisas que me marcaram. Por exemplo, o fato de ser uma pessoa gorda. É isso, minha família não falava nada, não falava que minha Só filha ia ser você ruim. era gorda na sua família? Não, minha família é toda gorda. Ah, tá. Minha família é próxima, assim, pai, mãe, irmã, todo mundo é gordo. E aí, eu lembro que quando eu era muito pequena, que isso foi engraçado, porque eu só fui resgatar quando eu comecei a trabalhar com internet e as pessoas... Lembro que teve a primeira vez que eu deixei uns amigos cuidarem do meu Twitter, e são pessoas padrão. E aí eu tinha postado uma foto nua, que eu tinha feito belíssima, escrevi, Deus é uma mulher gorda, menina. Aquela chuva do hate, a chuva do hate no Twitter. E aí eles estavam lá cuidando, porque eu nem sabia, na época eu nem sabia mexer como direito no Twitter. E eu lembro que eles estavam assim, desesperados. Eles assim, amiga, estão mandando coisas horríveis pra você. Estão falando que você vai morrer. Eu falei assim, gente, mas tá tudo bem? É o hatezinho aí, tá tudo bem. Daí eles, não, mas você tem que fazer alguma coisa. Eu falei, gente, as pessoas já falaram que eu ia morrer ao vivo, gente que nunca me viu. Na cara. Aí nessa época eu lembro que eu resgatei quando eu tinha 7 anos. Eu acho que uma das primeiras vezes que eu fui numa endócrino. Aí eu fui, cheguei lá assim, a endócrino olhou as coisas assim, aí faz aquele teatro do médico, assim. Ela olhou, ela falou, não, eu vou te internar agora. Vou te internar agora, eu vou chamar uma ambulância. Dá licença, eu vou sair aqui, eu vou chamar uma ambulância. E eu assim, desesperada, eu lembro que eu tinha um passeio pro zoológico no dia seguinte, no colégio. E eu tava assim...
Que é isso, minha velha? Socorro, não. Socorro, como assim vai me enterrar? Me internar. Daí eu tava assim, não, o que tá acontecendo? Ela, não, eu vou te internar agora. Porque assim, você tá muito grande, você não pode ficar assim, que eu não sei o quê. Daí eu falei assim, não, mas o que tem pra fazer? Ela falou, tá aqui a dieta, você me promete que você vai fazer. Porque se você não fizer, você vai morrer. E eu não posso deixar você morrer. Senão eu vou te internar aqui agora. Daí eu lembro que eu fiquei assim, não, tá bom, vamos fazer. E eu tava com a minha mãe na época. Hoje eu entendo que tudo isso, né, hoje não se deve ter essa prática, se essa prática estiver acontecendo com alguém. Não é a forma mais correta de lidar com essa situação. Mas que era tipo, vamos dar esse choque, vamos dar esse susto. E aí essa criança vai emagrecer no susto. E tipo, não é assim, né? Então, tipo, tanto que eu já tenho problemas, por exemplo, com dietas até hoje. Porque dieta não é que necessariamente ela vai fazer um emagrecimento. A dieta é um plano de alimentação. E isso tem a ver com saúde e tá tudo bem, né? Não é você ser body positive ou você não ser. Você ter uma dieta é você seguir um plano ali de alimentação. Pra mim, só de ouvir essa palavra já tem sempre a ver com essa coisa de limitação. Sim. Com algo que vai ser doloroso. E todas essas coisas estão nessas amarras da vida, sabe? Que sempre foram me trazendo. Que começou na infância e Exato. E aí já era, já ficou ali, ó, travada dentro da cabeça. Eu tinha muito essas coisas de ser zoada por ser uma pessoa gorda, de ser zoada por ser uma pessoa LGBT, só que é isso. Eu sempre fui a dona do grupo. Então, assim, você vai me zoar, mas você vai aguentar o rajadão. Sim. Uma coisa muito parecida com a Carol com K. Carol com K é o quê? Na língua. Ela fala, eu tenho a língua de chicote. Eu lembro que eu tinha uma prima minha lá, que ela, porque na verdade ela não é minha prima, né? Prima dos meus primos, mas enfim, sempre ia lá pra casa. E ela sempre era muito zoada na escola. Eu lembro da mãe dela trazer ela na minha casa. Porque a minha mãe falava, não, mas a Bielo sempre se vira. Ela dá um jeito. De eu ter conversas com ela pra falar pra ela como que ela poderia brigar com as outras pessoas pra elas pararem de zoá-la. E eu, sei lá, eu tinha, 11 anos de idade, 12 anos de idade. Porque eles ficavam assim, como assim? Porque hoje eu entendo e eu falo, gente, que situação tóxica. Porque ela era uma menina branca, padrão. E ela tinha problemas dos outros zoarem ela e ela se sentia mal e ficava excluída. Então era praticamente assim, como que a Biel, sendo ela, não tem problema com as pessoas zoando ela? Vou trazer minha filha pra ter esse curso, alguma coisa ela tem que fazer. E eu lembro que na época eu ficava, às vezes eu ficava conversando com ela mó tempão, eu falava, não, acaba com a pessoa desse jeito, faz isso aqui, que isso aqui não vai ter volta, não vai ter como. Então eu tinha, ao mesmo tempo que tinha muito isso, hoje os meus traumas são, acho que, mais pensados em como não ser essa pessoa. Porque às vezes as pessoas olham... Porque, de certa forma, você também acaba sendo uma pessoa tóxica quando você faz isso. Né? Quando você tá ali diminuindo. Hoje eu entendo que não tem isso, porque não existe isso. De você se sentir melhor que outras pessoas. De você ser melhor que outras pessoas. Nós somos todas pessoas, com vivências e experiências diferentes. Então a gente vai se ouvir, vai se aceitar. E é bem aquela coisa. Quando uma pessoa fala de você, fala muito mais dela do que pra você. Então, normalmente, esses ataques não chegavam a me causar tantos traumas assim. Ou talvez sim. Vamos descobrir semana que vem. Na próxima terapia, Michele. Na próxima terapia. Mas você sente que você foi mais atacada virtualmente que ao vivo? Porque é muito fácil atacar nas redes sociais, né? Eu, sinceramente, acho que pelo meu caminho ter vindo pelo Instagram, por exemplo, muito mais, Instagram é um algoritmo diferente das outras redes. Você costuma ter muito mais pessoas que já gostam de você. A menos que você, sei lá, vá ser compartilhada por uma página que é muito grande. E aí, então, eu não senti tanto hate. Por exemplo, meus traumas com hate são muito mais presenciais, entendeu? Eu já fui pra entrevista de emprego, tá andando na rua, uma pessoa virar pra mim e falar, oi, sabia que você tem que emagrecer, senão você vai morrer. E eu, assim, cheguei na entrevista totalmente desestabilizada. Mas, e por já ter vivido isso antes de trabalhar com internet, quando eu chego, o hate não... Já tá calejada. Já tô calejada, mas eu não sofro tanto hate. Mas eu acho que também porque o meu caminho não é tanto, por exemplo, eu não sou uma twitteira muito assídua. Twitter é um lugar onde vai pra... Deus e o mundo, a gente já sabe o que acontece ali. E ainda mais agora, né? Socorro, fica a critério. Então, tipo, eu não sou muito de estar nesses lugares. Então, os lugares onde eu tô são as pessoas que já gostam de mim. Sim. Eu recebo muito mais amor do que hate. E qual que é o seu público? É o público que faz parte aí dessas causas que você fala? Ou são pessoas que querem aprender? Como é que é? Meu público, na maioria, são mulheres brancas de meia idade que querem aprender.
É a grande maioria. Porque a maioria dos meus conteúdos são ensinando coisas, né? Sim. Então é mais gente que já tá fora. E também foi sempre uma proposta muito grande que eu tive, que tem a ver muito com as minhas relações de vida já. Eu sempre fui essa pessoa que tá em todos os grupos. Que consegue conversar com todo mundo, que consegue comunicar com todo mundo. Eu entendo que minha linguagem tem que mudar quando eu vou falar com uma pessoa, quando eu tenho que falar com outra. E quando eu fui começar a trabalhar com isso, ainda mais por ser consultora de diversidade, eu pensei, nessa época eu lembro que eu pensei duas coisas. Falei, tá, existem caminhos que eu preciso ter pra mudar o mundo. Eu posso mudar na base, que é falar com criança, porque é ali que a gente vai mudar, a gente vai criar seres humanos com menos preconceitos e tudo mais. Mas assim, né? Não é meu mood. Não é meu mood. Não é falei, criança, tá, não é falar, mas alguém tem que falar com os pais. Aí eu falei, então, vou falar com esses pais. E também, quando a gente vai falar sobre causas, tem os momentos que eu tô com as minhas iguais. Só que é muito mais difícil. Você chega em camadas mais profundas, que são muito interessantes. A gente abre mais a nossa mente. A gente vê as novidades, por assim dizer, né, do mundo, mas a gente não digo que a gente não transforma, a gente se transforma, mas para fazer uma mudança global, você conversar dentro de casa, é aquilo que a gente falou lá no início, você tá falando com as pessoas que são parecidas com você. Com os seus. E é muito mais difícil realmente você falar com as pessoas que estão fora. Só que eu falei, mas eu já sei que eu tenho essa facilidade. Então, pra mim, o meu trabalho é falar pra fora. O que eu consigo ter as minhas conversas aqui dentro, conversar com a minha galera gorda, conversar com a minha galera preta, conversar com a minha galera trans, o que eu consigo tirar daqui e levar pra fora e falar, ei, você que, muito entre aspas, é uma pessoa padrão e que não precisa tá falando sobre isso, e se a gente falar sobre isso? E se você vê? E aí, como é que a gente pode fazer isso? Porque a gente precisa de você. A mudança no mundo, ela é com todo mundo. Ela é pra todos, não é só pra gente, não é só pra vocês, é pra todo mundo. Então, e aí? A gente precisa dar a mão e tá todo mundo junto. Sim. Então, bora lá, vamos ser esse elo que vai unir todos os lados. Então, desde o início, eu já pensava no meu conteúdo muito mais nele pra fora do que pra dentro. Então, por isso que meu público acaba sendo muito mais diferente de mim. Eu lembro que a primeira vez que eu fui num hotel de luxo, eu fiquei chocada que tinha gente que me conhecia. Porque assim, já tô acostumada a estar na minha comunidade. Então você vai pra aquele bar, vai pra aquela balada, todo mundo diz, ai, Bielo, maravilhosa, obrigada. Eu sei. Mas, tipo assim, ir pra um hotel e pra um lugar onde só tem gente branca. E aí, do nada, chegar alguém e falar, Bielo, você é maravilhosa. Tipo, eu passei a sua palestra, passei um vídeo que você falou na minha empresa. Eu sou professora, passei na faculdade, já fiz um TCC sobre você. E eu ficar assim... Gente, eu não esperava que a minha voz... Apesar do conteúdo ter sido pensado pra chegar nesses lugares, é nessas horas que você vê que efetivamente tá chegando nesses lugares, sabe? Esses dias eu fui num restaurante aqui em São Paulo, num restaurante japonês, com uma amiga minha. Aí estávamos as duas, assim, muito belas, né? Bem garotinhas, sentadinhas comendo. E tinha uma mesa com três caras mais velhos, assim, do lado. Eles não estavam falando português. Daí a gente assim, que não sei o quê. Aí um deles eu percebi que eles estavam... Em alguns momentos eles falavam inglês, daí ele tava falando sobre diversidade. Daí eu, tá. Eu falei, mas aí continuei conversando com a minha amiga e eles olhando pra gente. Falei, não, estamos aqui belíssimas, né? Socorro, mas... Enfim, daí na hora que eles foram dar tchau, assim, pagaram a conta e iam sair. Aí um deles começou a falar comigo em português. Daí ele falando com um sotaque bem carregado. Daí ele... Oi, você que é a Elo? Porque acontece muito. As pessoas me chamarem de Elo. Socorro. Porque acha Daí, que é bi... Acho que é Elo, Bielo. Elo, bi... porque é hello. Porque é hello, exato. Entendi. Exato. Aí ele virou assim pra mim e falou, você que é Elo? Com um sotaque bem carregado. Eu falei, sim. Daí ele, então, aqui nós somos fãs seus. Eu sou da Sérvia e ele é da Polônia. E a gente trabalha numa multinacional e a gente adora muito o seu trabalho. Eu fiquei assim... Mona, o que tá acontecendo? O que é isso? Daí eu, obrigada, tudo mais. E a gente jamais imaginaria que chegaria tão longe a minha voz. Realmente, uma mesa que não... Sim, pessoas que eu não olharia, assim, de cara só de bater o olho e falar, tá dando certo, sabe? É isso, porque eram 3 homens mais velhos, de meia idade, que jamais imaginaria que eles trabalhariam com diversidade, que eles iam me conhecer. E é isso. Tá, tô conseguindo fazer alguma coisa, sabe? Mudando. Total. Elo Internacional. Elo Internacional. Muito bom. Falando, já que você falou de internacional, era justamente o que eu ia te perguntar, né? Se você consegue perceber a diferença do Brasil em relação a essas causas pro resto do mundo. Que a gente sabe, por exemplo, que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né? Sim. Olha, eu consigo ver diferenças, mas é que são dados... que são... Isso é um fato. O Brasil é um país que mais mata pessoas trans. Porém, o Brasil ainda é um dos países que mais consegue
ter e trabalhar diversidade dentro de algumas companhias. Então, o que que acontece? Por exemplo, mas ao mesmo tempo, a gente trabalha muito se pautando fora, porque aqui a gente tem mais diversidade. Então, sei lá, se a gente for comparar com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente tem uma população preta, que é ali abaixo de 20%. Só que, por ser muito mais acirrado, por que que se diz que lá o racismo é muito mais forte e marcado do que aqui no Brasil? Porque aqui no Brasil a gente fala que não tem racismo. Aqui no Brasil a gente teve processos de branqueamento da população muito fortes, né? Então, como lá não teve isso, por isso que a gente consegue ter leis mais definidas, porque lá realmente as pessoas vão sair se matando na rua, se isso não acontecer. Mas aqui, por a gente não falar isso, aqui acontece. Mas não é as pessoas se matando, é a população matando a população preta. Então, a gente pega essas bases que estão mais marcadas de fora e tenta aplicar aqui dentro, só que aqui dentro tem muita falta de reconhecimento. Agora, quando a gente fala sobre a população trans e travesti, aqui a população trans e travesti ela é muito grande. Então, a gente consegue colocar como dado que a população trans e travesti está sendo morta. Diferente de muitas outras regiões. Foi uma coisa que aconteceu até quando a gente começou a trabalhar com feminicídio, quando a gente começou a ouvir no Jornal Nacional falar sobre feminicídio, que fazem, sei lá, uns 4 anos, 3, 4 anos. Sim. E aí falaram, nossa, as taxas de feminicídio aumentaram muito. E aí tinham até, a gente ouvia algumas barbáries de alguns delegados de assim, não, mas na verdade é um crime que sempre aconteceu, agora só estão dando um nome diferente. É exatamente isso. Sim. Se você não dá nome, não acontece. É só um caso de violência doméstica. Não, é um caso de feminicídio. É a mesma coisa, a gente consegue ter esse dado que estão matando sistematicamente pessoas trans e travestis no Brasil. Mas aqui a gente consegue ter um movimento que eu sinto mais forte do que até mesmo fora. Então depende muito do braço. O Brasil é um país muito bom de fazer legislação, né? Pra tudo. Nossa legislação é maravilhosa, o nosso problema é executar. Sim. Quem executa? Porque esse preconceito aqui dentro ainda é muito enraizado. Porque a gente, enquanto cidadão, não consegue ver a outra pessoa que é diferente como um cidadão, que merece os mesmos direitos que você. Aqui ainda tem muito essa questão meritocrática, essa questão de você se sentir melhor do que a outra pessoa. Então ela não pode, simplesmente porque você não quer ter os mesmos acessos que você. Sim. Biela, vamos falar um pouquinho de saúde? Vamos, Afinal de contas, é o nosso foco aqui, o nosso diferencial aqui do nosso Pode Sempre. Você já teve alguma questão de saúde aí que você teve que tratar? Menina, já. O quê? Já tive. Eu tive... Na verdade, eu ainda tenho, né? Eu tenho miocardiopatia dilatada do ventrículo esquerdo. O que é isso? O que é isso? Meu coração, ele é um pouco maior, então ele bate menos. E aí eu descobri isso trabalhando no final de 2021, ali no final de 2021. Tava ficando com falta de ar, fui pro hospital, fiquei uma semana pra poder ver o que tava acontecendo, descobrimos que era isso, e aí eles falam, tipo, não tem como saber qual é a causa, porque eu posso ter nascido, a minha família é uma família meio cardiopata, temos esse babado aí, como então tem essa parentes, genética. tem essa genética, então eles falam, pode ser que você tenha desde pequena, e como nunca fez um acompanhamento, não descobriu, e agora por estar trabalhando mais, isso se agravou, e tudo mais. E aí, convivo com isso, tomo meus remédios todos os dias. E estamos aí. E não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. O que você tem que fazer quando você descobre que você tem uma cardiopatia? Cardiopatia é muito raro de você ter cura, assim, pra ela, né? O que você faz? Você diminui a carga, você pode diminuir a carga e você vai tomar a medicação pra poder melhorar. Então, essa medicação que eu tomo, ela é uma das mais inovadoras, modernas. Tudo palavras da minha cardiologista, que eu não entendo nada. Graças a Deus, ela estudou para. E aí você consegue tomar e você consegue fazer o coração voltar a ter o tamanho normal e o mesmo trabalho. Pra não aumentar a pressão no corpo e nem nada. Então você vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Mas que nem, por exemplo, foi no final de 2021. Quando eu fiz já no meio do ano passado, ali pra agosto, os exames, já refiz. Ela falou... Seu corpo respondeu super bem ao tratamento, o coração já tá, tipo, do tamanho normal, tá tudo certo, mas você continua tomando medicação, você pode reduzir, mas dificilmente você zera, assim, de tomar medicação. Mas é tranquilo, é como se fosse uma vitamina, né? Porque pra quem toma uma vitamina, você tem que tomar ali, repor as coisas. Você não tem nenhum efeito colateral. Não tem nenhum efeito colateral. Que bom. Com eles não tem nenhum efeito colateral. Então, tudo certo. E sua imunidade é forte?
Olha, diz que sim. Diz que sim, né? você não fica muito doente, Diz que assim. sim, não fico muito doente. É muito raro, assim, eu ficar doente. Mas sempre tá um multivitamínico, né? Também pra deixar tudo certinho, tudo no lugar. Mas é muito difícil mesmo, assim, de eu ficar… Ai, essa gripadinha. Não. Sim. E você costuma ir ao médico, fazer check-ups, essas coisas? Costumo, não fazia. Eu comecei isso fazem uns 3 anos, de ir sempre, todo ano, fazer check-up geral. Ver se tá tudo no lugar, se tá tudo certo. Ainda mais agora depois do coração, minha velha. Sim, Aí tem que ir. tem que cuidar. E a saúde mental, você já falou, Michele, sua terapeuta. Mas você já teve algum episódio de depressão, ansiedade, crise de pânico, essas coisas? Então, eu já tive um início de depressão ali no meio de 2016 até 2017, com esse momento da vida da virada, né? Que era o que me faz feliz, onde que eu tô, o que minha vida, o que tá acontecendo. Eu tive um início de depressão ali, mas eu não tratei sozinho, não tratei, né? Eu comigo mesma já falei, mulher, você, como diria a Jojo, sempre fui uma mulher tão sábia, onde é que foi que eu me perdi? E aí eu mesma me encontrei, mas depois que eu comecei a fazer a Michele, ela me ajudou bastante, comecei com ela ali em 2020, um pouquinho, foi em 2020. E aí eu lembro que eu tive, depois disso, alguns períodos de mais de ansiedade, que era uma coisa que eu nunca tive. Eu sempre sou muito tranquila, sempre fui uma pessoa mais tranquila, assim. Claro, na hora, assim, com as coisas do dia a dia, fico nervosa, fico muito louca, já falo, ai meu Deus, não acredito, o que está acontecendo? E depois já fico na paz. Mas eu sou uma pessoa muito assim, se você me falar, sou muito louca, sei lá, pra ir pra fora. Você virar pra mim e falar, amiga, vamos pra Paris em 6 meses. Pra mim, beleza, o que eu tenho que resolver? Tal coisa, ok. Quando chegar lá pertinho, se lá faltar 2 dias, que eu vou ficar um pouco ansiosa, e já era. Eu não vou ficar, tipo, ansiosa. Agora, o que eu vou ficar ansiosa? Você virar e falar, amiga, vamos pra fora? Ano que vem. Quando? Que dia? O que tá acontecendo? Se eu souber o que vai acontecer… Exatamente. Meu problema é não saber o que vai acontecer. Então, já tive alguns episódios de ansiedade, principalmente na pandemia. Que foi quando eu comecei a fazer a Michele. Ela falou, realmente, você nunca… Aí ela fez lá, né, o diagnóstico, o meu histórico. Ela falou, realmente, você não tem, você tem quando você não sabe o que vai acontecer. Porque era isso, a gente tava, mas quanto mais tempo que a gente vai ficar em casa? Como é que vai ser? Essa vida, esse novo normal aí, isso aí, o que vai rolar? Como é que vai ser? Eu preciso saber. Tipo, tem problemas com… Ainda mais sendo influenciadora, que é um dinheiro que, assim, que às vezes a gente está entrando, mas você nem sempre tem certeza se vai entrar ou não. É instável. E aí você fica assim, aí, minhas velhas, socorro, mandem mais. Mas é uma preocupação, mas você chegou a ter crise mesmo, assim, sentiu no corpo? Conseguiu ser detectado dessa maneira, não? Não, chegar a ter crise mesmo de ansiedade, não. Tá. Mas já tive períodos de ansiedade mais leve, assim. A gente tem que tomar um ansiolíticozinho, um negocinho. Mas pra mim, um floralzinho qualquer já me derruba. Ah, então tá. Tá suave. E você faz alguma atividade física? Então, fazia personal. Tava fazendo personal. Mas aí, minha filha, a vida acontece. Ah, sim. A vida acontece. Sim. Aí a gente vai… Tem dia que dá pra fazer, tem dia que não dá pra fazer. Aí eu estou pra voltar a fazer. Mas assim… Não, né? Não sabemos quando. No dia 31 de fevereiro. Talvez, né? Vamos ver. Ano que vem tá aí pra gente pensar. Socorro, mas deveria, era bom. Sim. Me ajudou bastante. Não, ajuda pra tudo, né? Pra cabeça, não é só pro corpo, pra cabeça também. E alimentação, como é que é? Você cuida? Você come direitinho? Então, a alimentação eu já cuido mais. Mais recentemente eu já cuido um pouco mais, já costumo comer um pouco… Durante o dia eu como mais certinha. Agora de noite, na hora que a gente vai cozinhar com o dedo é muito bom, né? Abrir ali o aplicativo. Né? Nossa, e bom, o que você quer comer? Tá tudo à distância de um dedo. Mas à noite eu tento não pedir todos os dias, né? Eu moro com um amigo meu e esse meu amigo cozinha de vez em quando. Então aí a gente dá uma balanceada ali, já pega um pouco mais. Mas durante o dia costuma ser mais tranquilo, assim, horário certinho pra tomar café, que era uma coisa que eu não fazia antes. Então acordar, tomar café da manhã, almoçar, comer um café da tarde, tudo certinho, mais de noite, que costuma ser mais loucura. Então, porque alguns trabalhos são à noite também, né? Então também já bagunça toda a agenda da gata. É loucura. E nesses momentos de ansiedade que você falou que você teve, costumou descontar na comida ou não? Então, já aconteceu. Hoje em dia, e isso foi uma coisa também que eu fui reparar muito mais com a psicóloga do que comigo mesma, sabe? Porque tem gente que consegue perceber, né? Falar, tô ansiosa, preciso comer tal coisa. Eu sentia, tanto que é por isso que aparece muito mais à noite, sabe? Que eu acho que eu acumulo o estresse do dia, então durante o dia eu consigo ir me controlando. E aí de noite eu já falo, bom, agora eu já vou descansar, não tenho que trabalhar, não tenho que fazer isso, não tenho que pensar em tal pessoa, não tenho que fazer nada.
que eu quero comer. Sim, e tem o E eu aí mereço vai. também, né? O famoso eu mereço. Não, eu mereço, ele é o Tá ali no top topo. 1, no top 10 ele é o 1, assim. O primeiro lugar é o famoso eu mereço, não. Mas trabalhei tanto, fiz tanto por mim, socorro, vou comer tal coisa. E aí vai. Mas já aconteceu. Tanto que normalmente em períodos que eu tô mais estressada, mais nervosa, eu costumo já tentar prever e me controlar antes, sabe? Costumo tentar prever, não tô dizendo que eu prevejo sempre. Mas tenta, socorro. tenta, já tá ali, A gente né? tenta, porque tem períodos, por exemplo, junho, que é um mês que a gente trabalha muito, que é muita loucura, novembro, que a gente trabalha muito, já são meses que eu já tenho que tentar me blindar de algum jeito, porque eu já sei que eu vou estar super estressada e toda hora eu vou achar que eu mereço. Sim. E se eu me deixar merecer o mês inteiro, minha velha... Vai que vai, né? Vai que vai. Vamos falar de beleza? A gente começou falando lá, né, da sua make. Como é que é? O que você faz pra se cuidar? Sua skincare, como é que funciona? Ah, eu amo. Não, skincare, eu faço... Já fui mais regrada na minha skincare. Já tive uma fase, tanto que logo que eu comecei a trabalhar com internet, eu fazia todos os dias, na época da pandemia, todos os dias eu fazia live de skincare. À noite, assim, chegava, trabalhava o dia inteiro, daí tirava a maquiagem e fazia 8 passos de skincare. Colocava, assim, dormia, assim, que escorregava no travesseiro a cara, assim, de tão besuntada que ia. Era maravilhoso, eu senti... que foi uma fase muito boa pra você melhorar a sua pele. É igual com o cabelo, quando você faz um cronograma capilar. Se você faz ele por um tempo, sei lá, 6 meses, seu cabelo vai dar uma equilibrada. Não sinto que você precisa manter o resto da vida fazendo um cronograma capilar. Você já vai saber o que ele precisa, o que ele vai precisar de mais ali é outra coisa. Foi a mesma coisa com a pele. Era uma época que minha pele ela tinha um pouco mais de acne. Minha pele tem a tendência a ser uma pele mais saudável, a ser uma pele mais lisa e tudo mais, né? Não que isso signifique que a pele é saudável, mas ela tem essa tendência a estar mais tranquila. Você não tem melasma? Não tenho melasma. Eu tinha, por exemplo, uma olheira. Tinha uma orelha na bochecha? Menina, uma orelha que era uma loucura. Eu tinha uma olheira muito forte, muito marcada. Que isso é de família. Minha mãe, menina, tem hora que às vezes ela fala, ai, bota um filtro aí, minha velha, no stories. Porque minha mãe não gosta de usar maquiagem nunca. Mas ela tem olheira bem marcada, bem escura. Então eu puxei isso dela. Só que aí eu achei que era, tipo, minha olheira é igual a dela, não tenho o que fazer. Mas, por exemplo, coloquei já Botox. Não tenho o menor problema de falar de procedimento. Tá, você já fez Botox, preenchimento. Fiz Botox, preenchimento, A sua boca é sua, eu sei que é sua. Tá no meu corpo. A minha boca, ela Tá é um pouco linda a sua mais boca. caidinha. Só que aí eu fiz o preenchimento pra fazer... Forcei as 2 linhazinhas do arco do cupido. Sim. Coloquei aqui, preenchi as 2 e dei uma desenhadinha. Sim. Só pra ela ficar bem desenhadinha. Só de fazer isso, ela já parece que é mais levantadinha. Mas se você olha bem, ela é... pouco caidinha. Claro, aqui também, né? Maquiadíssima, muito bem maquiada pra estar assim. E você faz sua maquiagem? Não, aqui foi Ronaldo Haas, maravilhoso, que fez minha maquiagem, meu cabelo, que inclusive está aqui no estúdio, maravilhoso. Está aqui, não, que entrega e tudo. muito boa maquiagem, que não precisa retocar. Não aqui, precisa retocar. Ó, ficou o tempo inteiro. Só vai que vai. Por exemplo, que nem eu já tô com o Ronaldo faz um pouco mais de 1 ano. Eu, por exemplo, não sabia me maquiar. Então gostava muito de skincare, fazia muito skincare. Veio a pandemia, precisei fazer um programa pro GNT. E aí eu tinha um outro amigo meu que fazia minha maquiagem sempre. E era assim, eu já tinha feito 2 cursos de automaquiagem. Então era assim, fiz o curso. E era numa época que eu virava assim, tinha evento, sei lá, 9 horas da noite. Eu virava e falava, amigo, eu preciso que você me salve. E ele falava, hoje eu tenho que ir pro salão. Eu chegava na casa dele 9 horas da manhã, ele fazia a maquiagem, saía, eu ficava sentada o dia inteiro na frente do ventilador. Porque pensa, nessa época eu não fazia, era antes da pandemia, então eu não fazia skincare. Então minha pele oleosa, eu ficava o dia inteiro e eu não sabia retocar o batom. Eu não tomava água o dia inteiro. Eu ficava sentada na frente do ventilador, dormindo com a cabeça encostada na parede. Dava a hora de eu sair, eu já me arrumava e saía com aquela maquiagem, porque eu não ia saber fazer, não ia saber retocar. Ela tinha que durar o dia inteiro e era sobre. Quando veio a pandemia, eu precisei fazer. Então eu fiz muito curso com esse meu amigo. Não era nem curso, era tipo assim, hoje vai ter gravação. Então ele pegava, como eu já tinha feito curso, eu tinha ideia do que era o pincel, do que eram as coisas. Então ele falava, tá, no vídeo, ele ia falando, vai, passa a base. Ah, a cor não tá certa, você vai ter que arrumar. Passa o blush nessa altura, que não sei o quê. Eu fazia a maquiagem e eu tinha que fazer a maquiagem 2 vezes igual por semana. Então no primeiro dia ele me ajudava, no segundo dia ele não me ajudava, eu só abria no final, com a make pronta. Aí ele olhava e falava, tem que arrumar aqui e ali.
E foi assim que eu aprendi a me maquiar. Depois disso, eu comecei a me maquiar bastante. Só que depois de um tempo, eu comecei a ter... Eu fui e coloquei esse Botox no olho. Fiz um skincare usando alguns produtos pro olho pra dar uma clareada. Meu olho clareou. Era muito mais relacionado à circulação. A circulação total. Do que a genética. É. Então, e aí a minha pele, por fazer o skincare certinho, fazer skincare... Uma coisa que mudou muito na minha vida foi o skincare do dermatologista. Que é pro muito skincare das blogueiras. Não que eu não goste de fazer o skincare das blogueiras, gente. Eu uso vários produtinhos. Mas assim, o produto que compra-se na farmácia, que é o produto que o dermatologista passa, dá uma diferença. Dá uma o jogo diferença, fica total, diferente aqui na total. pele. Às vezes a gente fica gastando dinheiro à toa, sabe? Uma coisa que nem é pra nossa pele, né? Exatamente. E aí ficou muito boa. Eu comecei a fazer várias coisas sem maquiagem. Arrasou. Então, assim, quando eu vou sair, vou vir aqui te ver. Aí, né? Muito vamos brilho. fazer esse negócio. Tanto que às vezes eu fico até na dúvida se eu sei me maquiar ainda, porque eu acho que já faz mais de um ano, a gente tava fazendo essas contas esses dias com o Ronaldo. Faz mais de um ano que eu não me maquio. Que eu não mas pego. Que é eu um bom sozinha não sinal. pego num pincel É um bom e sinal faço também. um negócio. É. Mas eu faço. Tanto que nos meus conteúdos, você vai ver, tem vários conteúdos que eu tô sem maquiagem. É só skincare. E o glosser já é um hidratante labial. É skincare, hidratante labial. E bora falar sobre o assunto de hoje. Isso aí. E você falou da farmácia, o que você costuma comprar na farmácia, assim? Quais são os seus produtinhos? Você chega na Olha, farmácia e vai pra que gôndola? Farmácia, eu gosto muito de skincare. Sempre compro uma coisinha nova de skincare. Gosto de comprar... eu sempre vejo uma novidadezinha de um remedinho pra cabelo, alguma coisinha. O que tem aí pra um crescimento de cabelo? Tem alguns que eu já gosto, né? Gosto bastante, nem sei se pode falar. Pode falar. Pode. Gosto de comprar Pantogara, adoro. Mas aí uso, né, com o tempo ali certinho. Gosto de comprar multivitamínico. Então, multivitamínico compro sempre. E eu compro muita coisa na farmácia, assim, eu adoro. Não vou mentir pra você. Eu sou essa pessoa que entra na farmácia e pergunta as novidades. E aí, eu compro muito produto em casa. Eu recebo muita gente. Então, sempre tem a farmacinha renovada. Então, tem que ter ali, eu sempre vou ver se tá lá o OB das meninas, das minhas amiguinhas que às vezes precisam. Um bom band-aid, porque vai as meninas com crianças, a galera se quebra lá em casa. E aí, eu sempre gosto. Band-aid eu tenho todos, a galera fica chocada. Tem uma caixinha só de band-aid. Tem todos os formatos, tipos e tamanhos de band-aid possíveis e imaginários. E cores, agora é muito bom que tem cor, tem band-aid pra pele preta, né? Exatamente, pra todas as peles. Que às vezes você precisa, às vezes é um sapato que você vai precisar, tá ali. Então é uma coisa que sempre tem que ter em casa, não pode faltar. Um bom mertiolate, coisas tudo pra momentos. Ali, primeiros socorros, né? O primeiro Tipo, pra imprevistos. Antialérgico tem que ter mais de um. Porque também já descobri que tem gente que não pode tomar todo tipo de antialérgico. Eu falo, gente, porque ainda mais que eu não gosto de receber, porque é isso, que aí se a pessoa passou mal, Sim. não tem o que fazer. Ou ela vai ter que ir embora, ou você vai ter que ter lá pra resolver. Sim, Assim, total. gente. Você tem praticamente uma filial da Pag Menos na sua casa. Exatamente. É tipo isso. Exatamente. Alguém pede alguma coisa, eu falo, olha lá na farmácia que tem. O que você gosta de fazer pra relaxar, assim, em horas vagas? O que você faz quando você tá de Pra bobeira? descansar, eu gosto de encontrar as amigas, beber um negocinho, assistir uma série, sabe? Ou então ir pra um bar. Bar mesmo, né? Barzinho, coisa de jovem. Socorro. Mas Qual é a gosto diferença de bar e barzinho? Barzinho é essa coisinha assim, mais rua, né? Barzinho Essa na calçada. coisa Mais É uma hippie, coisa mais calçada, mais uma jovem. coisa mais jovem. Tá. Eu gosto de ir num bar, num hotel. Um E negócio tomar um assim. drink assim. Tomar um drink, entendi. exato. Uma loucura, uma loucura. Muito Gosto, bom. mas o meu top 1 é ficar em casa com as amigas, trocando ideia, comendo um negócio, ficando de boas. É o que eu mais gosto. Que é onde a gente mais, né, fala qualquer coisa, faz o total. que quiser, socorro. Isso aí. Peraí, eu ouvi um sinal aqui. O que aconteceu? Olha só quem tá chegando, Bielo, pra você. Meu Deus! Um presente aqui, ó, diretamente do nosso delivery da Pag Menos. Socorro! Pode abrir, dá uma olhadinha aí no que tem, que eu tenho um recado aqui pra dar pras pessoas, porque é o barulhinho do nosso delivery, que é o delivery da Pag Menos. É só você ligar 4002-8282, pedir os seus produtos, que a Pag Menos leva onde você estiver. Viu, Bielo? Se tiver alguma coisa aí na sua casa que alguém precise e não tem, é só ligar. E você também pode fazer as compras pelo site pagmenos.com.br ou pelo app também Pag Menos. E aí você recebe como preferir. E, inclusive, tem também o Clique e Retire, que você faz as compras online ou pelo Televendas e pode receber na loja mais próxima de você, ó, e sem fila nenhuma. Muito prático. O que tem aí? O que temos Gente, na não, sua eu tô casa? chocada. Protetor solar, eu amo, que é a Boa. melhor amiga dela. Você usa? Eu uso Tem que protetor usar. solar todos os dias. Esse daí não faz falta. O protetor solar de corpo.
Um acelerador de corpo. bronzeamento. Tá. Pra ela ficar daquele modelo. Aqui, ó, um protetor labial. Legal. Amo. Isso daqui eu achei tudo. É um repelente. É um repelente, é bom. Repelente sem álcool em spray. E um gel, né? Um gelzinho com aloe vera. Gelzinho pó-sol. É um pó-sol esse Acho daqui? que é um pó-sol, não? Ah, é gel pó-sol, gel aloe pó-sol. vera. E é tudo da marca própria da Pague Menos, a Dalf, viu? Os produtos são incríveis. Gente, eu amei. Eu amei. Já quero usar tudo agora. Que bom. Socorro. É tudo Já tá um seu. solzinho ali, né? Aí, ó, Vou usar tudo. arrasou. Pra gente encerrar, vamos fazer um bate-bola rapidinho? Vamos. Pode Ai, ser? meu Deus, eu sou péssima. Já tô Ai. avisando agora. Tá, vamos tentar então. A gente Socorro, vai deixa eu tentar respirar. fazer um bate-bola. Deixa eu já respirar fundo, que eu sou aquelas que ficou trava. nervosa. Fiquei. Gente! Já passei muita vergonha em bate-bola. Bate-bola. Ui. Vamos tentar. Um filme. Diabo Veste Prada. Ah, tá foi rápido. Arrasou, esse filme é muito bom. Um livro. Ai, meu Deus, olha lá. Ó. Quem tem medo do feminismo negro? Boa. De quem é? De Jamila Ribeiro. Ok. Uma música. Starboy, do The Weeknd. The Weeknd. Um conselho. Seja você mesma. Beleza pra você é? Beleza é um acessório essencial. E a saúde? Saúde é tudo. O que você acha que mudou? Aí não é bate-bola, só pra gente encerrar aqui. O que você acha que tem mudado na maneira como as pessoas lidam com as pessoas trans, com as pessoas negras, com as pessoas gordas, desde que você entrou na internet pra agora? Eu acho que isso tem mudado positivamente. A gente, como sempre, a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer. Eu acho que a gente sempre vai ter um caminho aí a percorrer. Mas eu acho que hoje já é uma pauta presente. Não é uma pauta que ela sempre precisa ser forçada. E é mais fácil quando a gente vai falar sobre isso, as pessoas já têm uma base. Então hoje em dia já é muito mais gostoso poder falar de um próximo passo. Não é só falar, tem que ter pessoas gordas, tem que ter pessoas trans, tem que ter pessoas pretas. A gente já pode falar quantas pessoas gordas, quantas pessoas trans. A gente já tá falando de quantidade, não só da presença, não só de tokenismo. Então isso pra mim já tá sendo incrível. Ai, adorei te conhecer. Eu Muito também obrigada. amei. Nossa, que rápido, Você socorro. já estouramos até o tempo. Por mim, eu ficava aqui mais um tempão. Obrigada, Obrigada viu? que delícia. Muito Eu bom. amei. Eu também. E se você também gostou, não esquece de dar o like aqui e compartilhar com quem você quiser. Um beijo e até o próximo Pode Sempre. Tchau. Dá um tchauzinho aqui. Tchau.